Galera, felizmente acabou de terminar o jogo aí do Vasco, né? E mais uma derrota, né? E cara, não sei, esse Vasco muito desorganizado, muita falha individual. E, novamente, né? Perdeu pelas mesmas falhas que já vinha praticando nos últimos jogos. É incompreensível isso, né? Os caras treinam, muda de técnico, sai jogador, entra jogador, mas não tem jeito, cara. Como é que um time erra desse jeito? Os dois gols, os dois. Tudo falha individual. Tudo. E no finalzinho, mostrou mais uma vez, né, a incapacidade técnica do Vasco. Que tentou de todo jeito, mais pela força física do que pela força técnica, né? Porque não tinha organização no time. Eu, sinceramente, eu não sei se é porque eu sou leigo nessas áreas de formação tática, mas eu não conseguia ver nada. Vocês conseguiram ver alguma coisa? Alguma estratégia de jogo, alguma estratégia de bola parada, movimentação no campo? Para mim, o Vasco estava parecendo um time do terrão jogando, um jogo de várzea. Sem treino nem nada, cada um correndo para um lado, cada outro correndo para o outro, tentando na força física ganhar, né? E, novamente, né? O Vasco perdendo mais um jogo no Campeonato Brasileiro, se afundando na zona do rebaixamento, né? E todo ano é isso, né, no Vasco. Todo ano começa, logo no começo do Campeonato Brasileiro, essa briga do Vasco lá embaixo. É uma coisa de louco, não dá para entender. O Vasco contrata, faz contratações melhores, vem técnicos melhores, mas parece uma sina no Vasco. Nada dá certo. E a incapacidade, né, do clube em resolver esses problemas técnicos do Vasco. Porque não é normal isso. O elenco, pelo menos na folha, o elenco não é tão ruim assim. O elenco era pra estar brigando ali, fazendo um joguinho justo. Você não vê o Mirassol, caramba. O Mirassol ali, qual é a folha salarial do Mirassol? Eu fico vendo o jogo do Mirassol, às vezes, jogando. Eu acho bonita a formação tática deles. Você vê as linhas perfeitamente em campo. A proposta de jogo deles, você entende. Mas o Vasco não. Você não entende nada do Vasco. Você não sabe qual é a proposta de jogo do Vasco, você não sabe qual é a formação, você não vê jogador em linha, você vê que nem agora foi o segundo gol do Santos. Você vê dois jogadores indo numa mesma bola, perdendo tempo de bola. E o primeiro gol também, na minha opinião, teve falha do Léo Jardim também. Além de ter a falha lá atrás, né, do jogador, o Neymar é um jogador diferente, mesmo sem jogar, para mim, hoje em dia não está jogando mais nada. Não sei nem porque é cotado na seleção, mas capacidade técnica ele tem. E o Léo Jardim sai do gol, para na metade do gol e espera o Neymar dar o toquezinho por cima. Ou fica no gol parado, ou sai abafando. Ali é uma jogada disso. E não é a primeira vez que o Léo Jardim vem fazendo isso no Vasco, né? Outras vezes também ele já pecou por causa da saída de bola dele. Então é um jogo incrivelmente com a cara do Vasco. E falando da condição do jogo em geral, parecia jogo de dois times que merecem ser rebaixados, sinceramente. Porque o Santos não jogou nada. O Santos está muito ruim também, fisicamente e tecnicamente. Eu não vi nada de diferente. Eu só vi ele um time mais um pouquinho organizado do que o Vasco. Por causa desse pouco de organização que o time tava, conseguiu vencer o Vasco. Mas é complicado, galera. Se o Vasco não conseguir achar uma solução para isso, não chegar um técnico novo logo que tem uma proposta de jogo visível, que tem um plano de jogo que se encaixe nas peças de jogadores que tem no Vasco, o Vasco vai ficar mais do mesmo, né? Essa bagunça que tá lá. E eu tinha gravado um vídeo quando acabou o primeiro tempo, e falei, né? Se o Vasco conseguisse se organizasse, o Vasco conseguiria ganhar esse jogo. Ou então sairia até com um empate. Porque o Santos não é esse bicho de sete cabeças todo, não. O Santos só aproveitou as falhas individuais do Vasco e o Vasco não conseguiu criar nenhuma chance de perigo muito clara por causa da desorganização técnica, né, e tática que, pelo amor de Deus, dá vergonha de ver o time jogando. Parece um time de várzea, sinceramente. E o Vasco não soube aproveitar, né? O Santos tem um jogador diferenciado que eu falo na parte técnica, né? Porque na física também já devia ter parado de jogar bola faz tempo, Neymar. Essa é a minha opinião, né? E conseguiu aproveitar as falhas bizarras dos jogadores do Vasco ali atrás. E novamente essa defesa do Vasco aí passando muita vergonha.
sai o Cuesta, entra o Saldívia ali, mas continua a mesma coisa. Não muda nada. Sempre falha de posicionamento, falha na tomada de decisão. É complicado, galera. Não tem muito o que falar, né? Só que é uma vergonha pro time do tamanho do Vasco tá passando por isso. E na minha opinião, isso era um jogo facilmente vencível. Que nem foi o jogo contra a Chapecoense, né? E agora o Vasco vai ter que se reinventar aí. Um técnico tem que chegar com urgência. Galera, felizmente acabou de terminar o jogo aí do Vasco, né? E mais uma derrota, né? E cara, não sei, esse Vasco muito desorganizado, muita falha individual. Novamente, né? Perdeu pelas mesmas falhas que já vinha praticando nos últimos jogos. É incompreensível isso, né? Os caras treinam, muda de técnico, sai jogador, entra jogador, mas não tem jeito, cara. Como é que um time erra desse jeito? Os 2 gols, os dois. Tudo falha individual. Tudo. E no finalzinho, mostrou mais uma vez, né, a incapacidade técnica do Vasco. Que tentou de todo jeito, mais pela força física do que pela força técnica, né? Porque não tinha organização no time. Eu, sinceramente, eu não sei se é porque eu sou leigo nessas áreas de formação tática, mas eu não conseguia ver nada. Vocês conseguiram ver alguma coisa? Alguma estratégia de jogo, alguma estratégia de bola parada, movimentação no campo? Para mim, o Vasco estava parecendo um time do terrão jogando, um jogo de várzea. Sem treino nem nada, cada um correndo para um lado, cada outro correndo para o outro, tentando na força física ganhar, né? E novamente, né? O Vasco perdendo mais um jogo no Campeonato Brasileiro, se afundando na zona do rebaixamento, né? E todo ano é isso, né? No Vasco. Todo ano começa, logo no começo do Campeonato Brasileiro, essa briga do Vasco lá embaixo. É uma coisa de louco, não dá para entender. O Vasco contrata, faz contratações melhores, vem técnicos melhores, mas parece uma sina no Vasco. Nada dá certo. E a incapacidade